A teoria começa, com Senna falando que eles estavam procurando onde estavam vindo os monstros, e eles descobriram que eles estão vindo da dungeon que eles entraram outro dia, e Kazuma fala ela não pode colocar culpa na gente, mas ele vai perguntar por precaução, vocês sabem de alguma coisa? E Megumin fala que ele deveria saber que isso não faz parte da magia explosiva dela. E Darkness fala que não fez nada que causasse problemas. E Escanor fala que ele nem entrou na dungeon e que também não faria nada para prejudicar. E Kazuma pergunta pra Aqua se ela sabe de alguma coisa. E Aqua fala e claro que não, e que se fosse por culpa dela e por ela ter deixado o lugar com menos monstros, e Kazuma fala desembucha, e Aqua fala que o círculo mágico foi bem reforçado para os monstros não ficarem, e Kazuma fala sua idiota, e Aqua fala que não deve ter sido culpa dela, e Kazuma fala que é incrível, que parece que ela tem algum tipo de doença que quando tenta ajudar acaba piorando tudo, e mostra a cena do Kazuma oferecendo ajuda, e mesmo fala que se desenrolou ela mas se não conseguimos apagar a magia, e um monte de homenzinho começa a marchar, e Kazuma fala que são uns monstrinhos bem estranhos, e Senna fala que agradece a ajuda deles, e a mesma fala que como se eles estejam sendo invocados, e ela pede pro Kazuma derrotar o responsável e colocar o selo no círculo mágico, enquanto isso Aqua fala que tem alguma coisa nas máscaras desses bonecos que está deixando ela com nojo, mas o boneco vai até ela e abraça a perna da mesma, e mais o boneco explode nela e a mesma cai no chão, e Senna fala como podem ver esses bonecos têm o costume de grudar nas pessoas e depois explodir, e Kazuma fala entendi, e Aqua pergunta por que ele tá tão calmo, e Darkness vai indo na frente e os bonecos grudavam nela mas a mesma não sofria nada, e Darkness fala que vai na frente e o Kazuma vem atrás dela, e Megumin fala que ela só vai atrapalhar, e melhor ela ficar ali, e Escanor fala que vai com eles, e Aqua fala que vai ficar, e Kazuma fala negativo você vai com a gente, e Aqua fala não, porque se ela for ela vai ser deixada de novo, e Kazuma fala que parece só vai só nós três, e eles entram dentro da dungeon, e Kazuma fala que aqui estava vários monstros, agora este inabitado será que por causa desses monstrinhos, e Darkness fica feliz matando esses bonecos, e a mesma fala pro Kazuma que está acertando os golpes de espada, e Kazuma fala que ela parece que agora ela melhorou nos acertos com a espada, e Kazuma fala na mente que os outros aventureiros por perto não vão conseguir apagar o círculo mágico da Aqua, mas os aventureiros estavam sendo atacados pelos bonecos, e Kazuma fala Escanor e Darkness corram agora e os três correm, e eles vão até o outro cômodo e eles encontram o mestre dos bonecos, e Kazuma se pergunta o que ele está planejando. Mas Darkness vai na direção do cara, e Kazuma fala espera, e Escanor fala que ela não muda mesmo, e Darkness pergunta se ele está por trás disso, e o mesmo fala que para eles que chegaram aqui, bem-vindo à minha dungeon aventureiros, eu sou a raiz dos seus problemas, eu sou um dos generais do Rei Demônio um duque do inferno eu acho, e ele fala que se chama Vanir, e Kazuma fala um dos comandantes do Rei Demônio, e Escanor fala isso vai ser um problema, e Kazuma fala para ele saírem dali, e Darkness fala que uma serva da Ares não pode recuar, e Vanir fala que ela está querendo lutar contra alguém que é ainda mais forte do que o Rei Demônio, mas fiquem tranquilos, eu só mantenho a barreira em volta do castelo, e ele veio saber o que aconteceu com Beldia, e ele veio visitar o vice, então tudo iria acontecer como na história original, com Kazuma fala que esses monstros estão atrapalhando a vida deles, e Vanir fala então não deve que vai pro próximo passo, e Kazuma pergunta qual o plano dele. Vanir fala que grosseria pro cara que ficava esperando no quarto a garota de armadura chegar, e Kazuma fala não é nada disso, e Escanor fala é sério isso. E Vanir fala que tem um desejo de vida que uns aventureiros iria passar pelas armadilhas dele iriam até a sala dele derrotariam mesmo abririam o baú com papel escrito vocês perderam, e assim que ele deseja morrer, então ele encontrou essa dungeon e achou ela perfeita mas tem um selo na câmara e ele não consegue entrar, e Kazuma fala e lá vem ela de novo, e Vanir fala então foi sua amiga, e o mesmo lê a mente do e fala que consegue ver ela, e Vanir fala pra Darkness que ela perdeu a aposta
resposta. E esta se contorcendo para saber o que ele vai fazer. E Darkness fala que não, e Vanir fala que ele e o cara que está nervoso, pois vai mandar essa garota fazer alguma coisa. E Kazuma fala que não está nem um pouquinho nervoso. E Vanir que ele só está com medo mesmo. E Escanor fala ele leu minha mente mesmo. E Vanir fala que não mata humanos, mas aquela que fez o círculo mágico vai pagar muito caro. E Darkness fala se você vai ameaçar a Vanir que se ela sair agora, ela vai aproveitar as coisas doidas que ele vai fazer. E Kazuma fala pra ela não ser atentada, e Darkness fala que não está sendo atentada e que ele tem que saber a hora pra fazer essas coisas. E Kazuma fala na mente então eu que estou sendo atentado, e Escanor fala o que será que vai acontecer agora. E Darkness vai pra cima do Vanir, mas ele estava se esquivando. E Vanir fala porque eles não fazem uma pausa na sala com o círculo. E Darkness fala pro Kazuma que ele tem que se controlar. E Kazuma fala que ela pode ter um corpo que ela gosta mais ainda e a Darkness. E Darkness continuou atacando Vanir. E o mesmo se pergunta pra onde foi o Kazuma. E Darkness estava errando os golpes, até o Kazuma se atrapalhar. E ela acerta o golpe e derrota o Vanir. Mas ele coloca a máscara dele na Darkness. E assim ele estava controlando. E Kazuma e Escanor fala Darkness. E Vanir fala escuta vocês dois graças ao meu faço Kazuma. E Vanir pergunta se eles têm coragem de atacar ela. E Darkness eu não ligo anda rápido. E Vanir cala a boca. Então eles estavam competindo quem iria controlar o corpo. E Vanir fala que a mente dela é muito forte. E o mesmo fala que mais ela resiste, mais o corpo dela vai ser castigado pela dor. E Darkness fala o que? E Vanir fala por quanto você vai resistir. E o mesmo fala ela tá gostando. Enquanto isso Kazuma e Escanor começaram a limpar o círculo mágico. E quando terminaram, Kazuma fala pra Darkness pra eles encontrarem a Aqua e sair dali. E Vanir nem mais um passo vocês dois. E Darkness pra eles ir sem ela. E os dois continuaram competindo. E Escanor e Kazuma ficaram sem entender nada. E Kazuma coloca o talismã da cena na máscara, dizendo que ele vai levar ela até a Aqua pra purificar os dois. E os dois falam que e eles estavam indo pra superfície. E Vanir fala que quanto mais ela resiste mais a mente dela cai. Ela esperava isso do comandante do Rei Demônio. E Kazuma fala aguenta firme Darkness. Quando chegar à superfície você vai se sentir melhor. E Escanor fala sim aguenta firme. E Darkness fala não se dê ao trabalho. Na escada Kazuma fala que ela está aguentando bem. Mas Vanir fala que a dominação dele está completa. E Kazuma fala não. Escanor fala droga. E Vanir fala que vai ensinar uma lição pra sacerdotisa. Mas Aqua usa exorcismo sagrado e acerta a Darkness e o Vanir. Kazuma fala que ela não pode explodir os outros assim. E Aqua que sentiu uma presença maléfica. Então ela usou a magia. E Kazuma explica que a Darkness está sendo controlado por um dos generais do Rei Demônio. E Escanor fala que verdade. E Aqua fala que ela está fedendo a demônio. E Vanir tenta se apresentar. Mas Darkness não deixava. Mas ele consegue se apresentar pra Aqua. E ele fala que ela usou um círculo mágico sem avisar. E se ela não tem educação. E Aqua fala olha um demônio falando de educação. Você ouvir pensamentos obscuros dos humanos. E Aqua usa exorcismo sagrado real mas Vanir se esquiva. E Aqua fala pra Aqua para de mexer. E Megumin fala queres usar a máscara. E Kazuma fala que aquele é o corpo dele. E Sena fala que aquele bate com a descrição do que eles estavam procurando. E ela manda os aventureiros prenderem ele. Mas eles estavam levando uma sura. E Aqua fala que se ela continuar mexendo, ela não vai conseguir ajudar. E um aventureiro fala que nunca imaginou que a Darkness fosse tão durona. E Vanir fala que o corpo da Darkness é muito bom. E ele manda os aventureiros virem. E os aventureiros falam que agora ela está acertando mais golpes. E que ela achou que era mais forte do grupo do Kazuma. E Darkness que os aventureiros que a tratava bem agora está olhando com tanto desprezo. E Vanir que está se sentindo feliz estranho. E Megumin pergunta pro Kazuma se ele não vai ajudar. E Sena também pergunta. E Aqua Kazuma eu tô passando por problema grande. Sena porque ele não atrás dos problemas e eles que vão atrás dele. E Aqua fala Kazuma. Kazuma mas Escanor consegue se transformar que nem na luta contra o Goviter. E ele fala já chega. Eu não vou deixar que nenhum demônio encostar nos meus amigos. E ele pula para o alto. E Vanir fala ai minha nossa o que aconteceu com esse cara. E Escanor chama seu machado divino Rita. E com o machado ele estava preparando o mesmo ataque da luta contra o Goviter. E Vanir fala quem é esse cara. E Kazuma
fala esse o Escanor o pecado do orgulho, e você vai conhecer o poder do próprio sol, e Vanir fala ai não, e Darkness fala vai Escanor ataca com tudo, e Vanir fala cala a boca, e Escanor fala tudo bem Darkness, e enquanto eu estiver aqui nenhum dos meus amigos será ferido por nenhum demônio, e Escanor fala morra, e ele acerta o ataque no Vanir e na Darkness e assim termina a missão. Na guilda de aventureiros Senna se desculpa com Kazuma e entrega uma folha pro Kazuma, e o mesmo fala que eles perceberam que eles não tinham ligação com o Rei Demônio, e que ele e o Escanor não precisam se preocupar em ser executados, e Senna fala pra Lalatina que graças a esse incidente, a família manda uma carta de agradecimento, e uma nova armadura, e Kazuma fala que com um golpe muito poderoso do Escanor, ela ficou muito ferida e a armadura dela foi destruída. A cura da Aqua deixou ela como estava mais, e os aventureiros falam muito bem Lalatina, e Darkness gala que esse tipo de constrangimento, e tão humilhante, e Aqua fala que o nome Lalatina e fofo e ela vai bater no Kazuma por contar o nome dela pra todo mundo, e Senna fala que pro Kazuma e grupo dele, que graças à destruição da fortaleza Destroyer, e a derrota de Vanir, o débito e as dívidas do senhor feudal, vão ser subtraídos do prêmio total, mas eles ganharão mais 40 milhões de aris pela conquista, e eles começam a comemorar, e dizendo que as algemas pesadas que estavam presas nele foram excluídas, e Kazuma fala eu ganhei a chave da liberdade. Fim do episódio 5 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos. A parte